Muito bem, com 32 minutos de atraso, estamos ao vivo. Por que eu atrasei? Por que eu atrasei? É porque eu fiquei criando essas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Esse belo... Cadê? Isso. Daí eu fico aqui assim. E temos um sloganzinho que fica aqui. Foi por isso que eu atrasei, porque a gente vai ter música. Mas vamos nessa, né? Fez os exercícios? Eu tô fazendo, aliás. Obrigado por perguntar, seu Chester Underline Terra. A gente tá fazendo aqui em casa todo dia de manhã, menos quando é... mesmo no sábado. No sábado a gente não fez, não. Tá bom? A gente vai começar essa live, então é isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Por enquanto tá tarde, quase noite. Mas enfim, depois essa live vai ficar salva em algum lugar, talvez. Então daí vale o bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Antunes e esse é o Tem um Gato na Minha Vitrola Live. E daí vai ter uma vinhetinha rodando aqui, ó. Pera aí. Se eu souber fazer isso. Soube. Tem um gato na minha vitrola. Vamos começar com um sonzinho? Vamos, né? É isso, o problema é que eu não sei que horas a música acaba e daí eu tenho que tomar um susto e voltar pra cá. Meu nome é Pedro Antunes e antes da gente começar essa live eu tenho recebido umas mensagens de pessoas inclusive perguntando, mas cara, conta um pouco de você porque eu cheguei agora. E de fato eu acho que dá pra gente fazer uma introduçãozinha do Tem um Gato na Minha Vitrola antes da gente começar a falar desses, onde tá escrito aqui, ó, 5 discos para ouvir neste domingo, no caso é nesse fim de domingo. Bom, meu nome é Pedro Antunes e eu sou jornalista de música há mais ou menos uns 10 anos. Cara, e em 2017 eu sentia que só escrever não era suficiente. Daí eu comecei a meio que gravar despretensiosamente. Essa música é pro Jay que acabou de entrar na live, The National Slow Show. Mas enfim, lá por 2007 eu percebi que só escrever não era suficiente. Eu comecei a gravar uns stories bem despretensiosamente falando de música, como se fosse um programa de música aqui nos stories. Na verdade eu tô na live, mas enfim, é aqui nos stories. Era tipo 1 ou 2 stories de papo, daí mais um pra tocar uma música. E assim eu ficava. Isso rolou por um ano e foi muito massa. Ganhei um prêmio na Semana Internacional de Música de São Paulo, prêmio Sim de inovação, porque de fato as pessoas ainda estavam engatinhando sobre como produzir conteúdo no Instagram. Obviamente agora todo mundo sabe, todo mundo está inclusive fazendo lives, que é o que eu tô fazendo aqui. E era fácil fazer na época, fácil não era, mas enfim, era ok e dava pra fazer na época, justamente porque eu trabalhava no Estadão e entrava à tarde, 2, 3 da tarde, dependendo do horário, então eu podia passar a manhã inteira fazendo esses stories. Mas daí eu mudei de emprego, isso foi novembro de 2018, eu comecei a trabalhar na Rolling Stone como editor, com vários desafios ali, inclusive comandar um canal de YouTube da firma, que eu espero que vocês assistam de vez em quando. Só que daí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar mais tempo, e ficou difícil manter o Tem um Gato na Minha Vitrola daquele formato, porque para fazer aqueles stories todos, meio que levava muito tempo, tipo a manhã toda mesmo. E daí
eu trabalhando amanhã também, não dava, eu diminuí a quantidade de música que eu ouvi, enfim, diminuí a quantidade de textos que eu escrevia. Olha só, a Deb gostou das minhas unhas, pois é, o que você achou? Tá crescendo já, talvez tenha que cortar essas unhas, mas enfim, eu diminuí a frequência, eu tenho gado minha vitrola, mas esses dias de quarentena, aliás, quem pode, continue ficando em casa, vamos diminuir essa curva aí. Eu comecei a pensar em como voltar com o Tenho Gado Minha Vitrola, também entendendo qual é o novo formato, stories. As pessoas estão com paciência para assistir tantos stories, as pessoas talvez não estejam com paciência de assistir lives também, mas o Tenho Gado Minha Vitrola começou com uma ideia de começar algo que eu precisava aprender. No caso, eu precisava aprender a falar no vídeo. E eu acho que eu melhorei desde o primeiro Tenho Gado Minha Vitrola lá em 2017. Até agora era aprender a falar ao vivo. Quer dizer, eu falo ao vivo, mas enfim, vocês entenderam. E daí eu pensei nessa coisa de fazer a live. Ou seja, eu vou estar disputando com várias lives? Mas ao mesmo tempo, se você curte o conteúdo que eu produzo aqui, mas não gosta muito de live, tudo bem, porque ela vai ficar, bom, salva, mas também eu vou colocar, eu acho, no IGTV, que eu vou descobrir se eu consigo salvar, ou vou colocar também nos stories mesmo. Enfim, vou ver como faz isso. Mas dito tudo isso, me apresentando, enfim, alguém perguntou que eu pintava as unhas e, tipo, tinha esse cabelo. Isso é só surto de ficar muito tempo em casa, tá? Não é eu queria dizer que é um grande estilo que eu tenho, mas enfim, não é. Falando nisso, 5 discos para ouvir nesse domingo. Discos? Quais discos? Ele é uma escolha completamente aleatória, sem muito... Eu não fiquei entrando em muitos méritos de, tipo, por que fazer... Quais são os... Enfim, categorias para escolher esses discos. Eu peguei discos que eu acho que funcionam para um domingo. Nesse caso, esse domingo. Porque depois, no próximo domingo, eu faço uma outra lista. Mas a gente vai começar com isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho, né? Eu tô mexendo aqui embaixo, por isso que eu tô com essa cara feia, olhando para baixo. Aqui, achei, fechou. Bora, vamos ouvir um sonzinho. Intento sem tanto intenção. Quando eu vejo você olhando assim, vendo em mim que eu vejo em ti. Muito bem, começamos. Que disco? Estou falando desse belíssimo trabalho chamado Cavalo, do Rodrigo Amarante. Por que esse disco? Bom, primeiro porque milhões de pessoas... Milhões? Não. Alguém inclusive escreveu aqui, ó. 10 mil pessoas ontem na live do Rodrigo Amarante. A gente assistiu aqui em casa, a gente não conseguiu assistir ao vivo, mas por sorte ele deixou salva e foi bem emocionante. E o que eu acho lindo de Cavalo Bom, primeiro tem esse verso, né? Quando eu vejo você me olhando assim, vendo em mim o que eu vejo em ti. Cavalo é um disco de solidão, né? Por isso que eu decidi abrir o programa nessa nova versão ao vivo com ele. Um trabalho do Amarante depois de ter passado pelo Los Hermanos e também ter passado pelo Little Joy, ou seja, é a primeira vez que ele se desenvolve sozinho, tentando criar um trabalho do começo, meio e fim. E eu lembro na época que saiu esse disco, falava-se muito sobre isso, sobre essa solidão. E o Cavalo vem dessa ideia de preencher um espaço vazio. O que eu tenho a impressão ao ouvir esse disco é que o Amarante está o tempo todo olhando para um cômodo vazio, eco, tocando no seu violão e pensando como ele pode preencher esse quarto, essa sala, esse lugar sozinho. E nada em vão, essa música que eu escolhi para começar a falar desse disco é uma música que ele mesmo fala que representa muito o que significa Cavalo, esse álbum, justamente por conta desses espaços em branco, digamos assim, não só em branco, como vazio no geral. O que é o vazio? Qual é a cor do vazio? Branco ou preto? Fica aí esse questionamento inútil, enquanto a gente vai ouvir mais um sonzinho de Cavalo, Rodrigo Amarante, agora com vocês, Irene. Eu te matei de fome e tarde eu te enterrei com a mágoa. Se hoje eu já não sei
trégua. Milagre seria não ver um amor. Muito bem, voltando à minha tela aqui, certo? Olha só, eu tô meio que aprendendo a fazer essa live com várias telas ao mesmo tempo, então se der uma travadinha, tudo bem. Jay, você acabou de aprender essa música? Pois é, então depois você me ensina, que eu tô tentando aprender a tocar o ukulele, mas eu descobri que é um pouco difícil tocar o ukulele quando você tem unhas compridas e pintadas. Então talvez eu corte as unhas. Mas não vou deixar de pintar. Ou deixe. Enfim, Cavalo é esse trabalho corajoso do Rodrigo Amarante por experimentar essa solidão. É um disco que acalma no fim das contas, se ele for usado no momento certo. E domingos devem ou poderiam talvez ser usados justamente para essa calmaria, para essa reflexão. É um disco que aqui em casa, por exemplo, a gente ouve muito quando a gente quer diminuir batimento cardíaco, sabe? Quando você está muito ansioso, ele tem quase uma função medicinal. A gente tem o vinil, mas também ouve, sei lá, no streaming da sua preferência. E é um disco que emociona. Então estamos aqui, primeiro disco para você ouvir nesse domingo, talvez Cavalo seja sua onda. Se não for, que tal esse... Peraí. Filme vai se chamar Some Lazy Days. Nele não vai ter enchente. A gente vai ficar de vez. Vai passar lá na Tijuca, perto do ponto do 433. E aquele vestido lindo que você tem. Muito bem, olha só, eu já tô ficando bom nessa hora de parar a música e começar a falar. Eu comecei a tratar desse disco aqui, Cosmo, do Cícero, com Some Lazy Days, que é o que ele fala, inclusive, no meio da música, logo no comecinho do vídeo que eu coloquei aqui. Mas eu coloquei essa música para começar a falar dele, justamente porque é a música que mais destoa desse disco, que também é um álbum que propõe essa viagem para dentro, né? Eu escolhi esse disco, inclusive, eu escolhi estar aqui, na verdade, pensando, trocando essa ideia de música, depois de tanto tempo, de fato, porque ao escrever sobre esse disco lá na Rolling Stone, eu percebi como eu sentia falta disso, como eu sentia falta de trocar uma ideia com vocês aqui, e também de escrever de música. Só que Cosmo, então, mesmo que não fosse talvez a intenção direta do Cícero, me levou para esse lugar de respirar um pouco e entender o que é o meu cosmo, que para o Cícero é essa entidade que a gente busca quando a gente está se sentindo sozinho demais. Entidade que pode ser, sei lá, são os deuses, são o universo, são a natureza, enfim. Para ele é cosmo. E daí eu fiquei pensando nisso, na solidão, e também o que eu gostava muito de fazer, que no fim das contas era fazer isso. Então por isso que eu resolvi colocar esse disco e colocar para falar aqui neste espaço. E daí essa música que eu vou tocar agora tem um verso que me marcou profundamente, e foi por causa desse verso que eu me coloquei a terminar a matéria que eu estava fazendo com ele, porque eu levei dias e mais dias escrevendo um tico por dia, porque eu não conseguia escrever por muito tempo, meio desolado com a vida, com as escolhas profissionais, etc. E daí veio esse verso aqui que eu vou ler para vocês. Como é que é? Ser feliz é o melhor contra-ataque. Eu percebi muita coisa aqui, entendendo esse verso. Ser feliz é o melhor contra-ataque. A gente vai ouvir agora um tiquinho disso aqui. O que vem depois do som? Ser feliz é um contra-ataque. Se machucar.
Mas muito bem, parando de falar de mim um pouco para falar do disco, eu vou fazer um mergulho mais profundo em Cosmo algum dia desses, aqui no Tem Dado Minha Vitrola Live, que depois também vai para Stories e também depois vai para IGTV e quem sabe talvez para o YouTube, se o YouTube não me bloquear por estar usando músicas com o direito dos outros. É um disco que também é solitário, é o 5º álbum do Cícero e ele nasce de um processo abastecido pela distância, digamos assim. Ele morava em Portugal quando fez esse trabalho, ele ficou lá por 1 ano e pouquinho, morando entre Lisboa e Porto. E existe, você estar fora do seu habitat, da onde você considera como lar, ele te dá uma sensação de flutuar por um lugar que você não entende direito onde. Por isso que é tão importante a existência conceitual do lar, da existência de onde você pode considerar que é o seu lar. Caraca, tô ficando com calor, talvez eu abra a janela durante uma live, perdão por isso. Mas ele fala, claro, ele fala muito de estar longe, porque é um sentimento que você tem quando você está morando em outro país, por exemplo, mas o Cícero é sempre muito atingido pela sua geolocalização, digamos assim. Se você parar para pensar nos álbuns, a morada dele sempre foi importante. Olha só, Cássia vai abrir a janela para mim porque ouviu na live que eu tava falando que eu tava com calor. Muito obrigado, meu bem. Que eu tava falando do Cícero. Sim, a morada. A morada sempre foi importante pro Cícero, desde Canções de Apartamento, que foi a estreia dele lá de 2011. Mas assim, era um disco que falava muito do estou aqui nesse meu universo, blá blá blá, questões muito pessoais, e ajudava ele a entender isso. Mas os outros discos também, por exemplo, A Praia, que é o 3º álbum, curiosamente, ele foi um disco criado em São Paulo, justamente quando o Cícero estava distante do Rio de Janeiro, logo da praia. Embora ele não vá muito à praia, eu cheguei a perguntar para ele se ele ia à praia quando ele em São Paulo se sentia essa falta. Ele falou que não, mas estar em São Paulo ajudou nessa história. E daí a gente pensa, por exemplo, em Albatroz, Cícero e Albatroz, que é o disco anterior a esse, é um disco super expansivo, é um disco feito num coletivo que vem porque ele saiu de São Paulo e foi pro Rio de Janeiro de novo. Então isso mexe com a cabeça dele e inclusive com a criação. A coisa se expande muito. A grande lance é, quando a gente ouve Cosmo, a gente entende justamente essa distância e esse lugar solitário. O Cícero fez esse disco inteiro sozinho, e isso é muito interessante. Quando eu falo inteiro sozinho, é que ele compôs essas músicas no computador, depois ele levou essas músicas para um outro ambiente, que foi o estúdio, e daí lá outras pessoas ajudaram ele a gravar. Ele pensava num beat de bateria, ele criava esse beat no computador, ia para o estúdio e pedia para um cara para gravar, para um músico baterista, gravar essas canções. Pois bem, temos aqui um Cosmo, mas agora a gente vai dar um salto um pouquinho maior. Deixa eu fazer aqui a transição, porque a gente vai sair dessa melancolia light para uma melancolia de mexer a raba. Muito bem, Sua Alegria Foi Cancelada, Remix Season, tem 2 EPs. Na verdade não é um disco, na verdade o disco da Fresno foi lançado no ano passado e chama Sua Alegria Foi Cancelada. No começo desse ano de 2020 eles lançaram 2 EPzinhos com remixes. Eu escolhi tocar Sua Alegria Foi Cancelada, uma música que na versão original e inclusive no remix tem participação da Jade Baraldo,
E esse funk, esse remix funk, é do Sir Funk, quer dizer, Sir, e daí é funk remix, perdão. É isso, Sua Alegria foi lançado no ano passado, e eu lembro de ter assistido a um show da Fresno por volta de agosto, setembro, acho que foi agosto, num show, num festival em Brasília, chamado Coma. Aliás, foi no Coma que, num debate, eu comecei a pensar num debate sobre mídia independente, mídia tradicional. Eu representava ali a mídia tradicional, no caso era o Estadão, e eu entendi que eu talvez devesse começar a falar dos músicos e dos artistas que eu realmente acreditava, num ambiente em que eu pudesse editorialmente escolher qual seria o tamanho deles. Quando você trabalha no jornal, você meio que tenta convencer o seu editor a dar um grande espaço. Talvez às vezes ele topa, às vezes não. Não tem nada, minha vitrola, eu podia dar o espaço que eu achava justo para artistas do midstream ou inclusive independentes, enfim. Acabando com essa parte, no Festival Coma do ano passado, eu assisti a um show da Fresno e o que aconteceu? Eles tinham acabado de soltar o disco, Sua Alegria Foi Cancelada, e estava muito, muito cheio, e as pessoas estavam cantando todas as músicas. Isso me deixou muito impressionado para entender como a Fresno, daquele movimento todo de música de último grande salto do rock independente para o mainstream, o qual a Fresno fazia parte, eles lutam com muita força para se manter e conseguem se manter numa posição relevante. Tinha muita molecada assistindo ao show da Fresno naquele festival. Não era um horário nobríssimo, digamos assim. A gente chama de horário nobre em festivais, etc. Aqueles shows que são à noite, são os shows que encerram as programações. O show da Fresno naquele festival era, sei lá, 5 da tarde, não tinha nem anoitecido. E tava muito cheio, o disco tinha acabado de sair, eles tocaram muita música do disco novo e mesmo assim ele foi um estouro. Isso me deixou boquiaberto. Quando começou esse ano, eles começaram com essas versões remixes, e eu acho que deve vir mais por aí. Eu já estou combinando com o Lucas Silveira, o @LucasFresno, para ele fazer uma entrevistinha aqui no Tenho Gato Minha Vitrola para falar sobre esses remixes e para falar de planos da Fresno, enfim, de repente tocar um som ou outro, que nem eu fiz na semana passada com o Bacacho do Blues. A ideia é que o domingo aqui tenha outras coisas, ou listinhas, ou entrevistas, enfim. Tudo depende, claro, de tempo, etc. Agora sim, vamos pegar essa frase para fazer a transição para o próximo disco. A gente já falou de 3, né? Vocês lembram quais são os 3? Vamos lá. Deixa eu achar aqui também para não falar bobagem. Tivemos esse disco aqui, Cavalo, Rodrigo Amarante. Depois tivemos Cosmo, do Cícero. Agora estamos falando de Sua Alegria Foi Cancelada, Remix Season, certo? Volume 1 esse, tem volume 2 também. Mas essa música, Sua Alegria Foi Cancelada, Funk Remix, tá no volume 1, tá? Os dois aparentemente saíram no mesmo dia, pelo menos estão no mesmo dia nas plataformas de streaming. Mas vamos lá, a gente vai fazer uma transição, mas antes, eu sei que tu tá triste, mas bota essa raba pra jogo. Foi isso que disse ali a música da Fresno. E agora, pra onde a gente vai? Peraí, transição. Isso é perigoso. Olha no meu olho, olha no meu olho. Jovem negro e rico, isso é perigoso. Desde 96 sonhou em entrar em um tiroteio. Depois que entrei só queria sair do meio. Viro fumê pela metade, uma novinha sem freio. Só fiel manda mensagem, só você acha preto feio. Acabei de transar, continuo de saco cheio. Juro vou espancar quem tentar me ofender primeiro. Muito bem, Bacacho do Blues lançou nessa segunda-feira esse álbum, Não Tem Bacanal, na quarentena. A gente estava ouvindo agora há pouco Jovem Negro Rico, que é a faixa que abre esse disco. Não Tem Bacanal na quarentena não era o disco que o Bacacho do Blues queria lançar, mas isso não é uma coisa ruim ou pejorativa. Na verdade, ele tinha uma ideia que era lançar o seu terceiro álbum, sucessor de Essu e depois Blue Man, viria o álbum Bacanal. Ele não conseguiu fazer isso justamente por conta desse momento que a gente está vivendo de quarentena, etc. Por isso ele lançou Não Tem Bacanal na quarentena, justamente
impulsionado por esse período de isolamento social. E esse novo álbum é meio considerado é contado como um EP por ele, inclusive se vocês estiveram aqui na live de domingo passado, vocês ouviram ele falando sobre discos têm conceitos, enquanto esse não é necessariamente um conceito, é uma coisa de botar pra fora. Por isso que ele não chamou de um álbum, embora ele tenha 9 faixas. Mas assim, o que me parece é que o conceito dele não é uma linha de raciocínio que explicitamente costura todas as 9 canções, mas o que ele coloca para jogo ali são esses fantasmas que passam a habitar a cabeça do Diogo, do Baco, a partir desse período de isolamento. Não é uma coisa só, são várias. Por isso, eu considero que Não Tem Bacanal na Quarentena é um álbum justamente por esse descarrego. E já que a gente está falando disso, de várias coisas que passam na cabeça do Baco, a gente tem, por exemplo, Jovem, Negro e Rico, que a gente já ouviu, e tem essa música que a gente vai ouvir aqui, que se chama Preso em Casa, Cheio de Tesão, porque é isso, né, Baco? Preso em casa, cheio de tesão. 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 Lembra que somos o casal preferido do bar da esquina, parceiro de copos. Preta, eu amo seu corpo. Cê é tão inteligente, dá a meu canto. Eu botaria um filho nosso nesse mundo, nesse mundo. Se pretos não sofressem tanto, você e meus amigos matariam por mim. São minha família. Quando se passa em... Pois é, então é isso. Ou seja, o Baco, nesse disco de jogar pra fora tudo isso que tá dentro dele, ele fala tanto de... Cara, ele pode falar de sexo, ele pode falar de Big Brother Brasil, de putaria, de política, de enlouquecer, de injustiça social, e tá tudo meio que aí. Ele vomita esse conteúdo, é um disco que ele fez em 3 dias, e não é... E você sente a urgência, você sente inclusive a urgência dele de colocar essas músicas pra fora. Ele é embalado nesse álbum por 3 produtores, eu vou ler pra não errar, é o JLZ, o de Caps e Nazy Silves. Eu espero que eu esteja falando a pronúncia certa, mas enfim, tá lá no, inclusive, Instagram do Baco, que é @ExudoBlues, mais informações, inclusive, sobre quais são os produtores dele, mas eu entendo esse disco justamente por ser esse... jogar pra fora esses fantasmas que são as coisas que ficam na cabeça dele enquanto ele tá em casa. Inclusive ajuda a colocar as próprias bases no lugar, né? E assim, o nome das músicas é divertidíssimo, né? Inclusive, Eu Amo a Cardi B e Odeio o Bozo, é fantástico, né? Uma música que ele fala sobre como a Cardi B fez mais do que o Bolsonaro. E é demais essa entrega que ele dá num disco feito em 3 dias. Repetindo, 3 dias. Tá tudo nas plataformas, certo? Então, ou seja, já falamos de Rodrigo Amarante, depois falamos de Cosmo, do Cícero, depois falamos de Sua Alegria Foi Cancelada, Remix Season, falamos agora de Não Tem Bacanal na Quarentena, e agora a gente vai trazer... Esse é um vídeo bem curtinho, tá? Vamos torcer pra não errar. De nascença, que matou por opção, forte por obrigação, vencedor por necessidade, bêbado por causa da saudade, distribuir pra salvar a vida e não ser sócio da atual sociedade. Eu sei que podemos viver com pouco, mas sentindo o cheiro do muito, nós já quer saber o gosto de nascer. Muito bem, para encerrar esse papo sobre 5 discos que você poderia ouvir hoje, cada um, caso vocês tenham, acho que vocês perceberam, ele encontra uma forma de te trazer algum alívio dentro desse período de ficar em casa, desde acalmar, caso de Rodrigo Amarante Cavalo, até o lance de você encontrar algo a acreditar dentro dessa solidão, que é o caso do Cícero. Também temos Pra Dançar, Mesmo Tristinho, que foi o caso de Fresno. Depois tivemos o disco do Baco, Blues, certo? E agora a gente tem gigantes
Pois é, esse álbum do rapper BK, que foi lançado, é o segundo álbum dele, tá? Foi lançado em 2018, e eu sempre volto nele. E é um disco que toda vez que eu volto eu entendo algumas coisas diferentes que eu não sacava antes. Mas geralmente o sentimento que eu tenho ao ouvir esse álbum é como um artista se expande e como é bonito ver ele crescer em temática, crescer em sonoridade, etc. Porque eu tô falando do disco de estreia do BK, que é Castelos e Ruínas, que saiu em 2016, ou seja, 2 anos depois ele lançou Gigantes, e em 2016 ele já foi aclamadíssimo, tá? Mas era uma parada que ele mesmo fala que era um lance muito interno dele, enquanto esse novo álbum, Gigantes, isso tá saindo pra fora, sabe? No Gigantes, aquele BK que a gente conheceu em Castelos e Ruínas, ele explode e tudo ganha uma outra dimensão. É por isso que Gigantes é esse álbum que eu tô falando aqui. É um disco de sensações, sim, mas ele também é um disco de situações, porque cada música meio que cria um universo próprio, narrativo do BK pra esse trabalho. Então é tipo uma concha em que ele vai costurando essas histórias ao longo desse álbum de 2018. A gente tá ouvindo a Bebe Bikila, que é uma canção com uma pegada super pessoal, que inclusive é o nome do BK, se eu não tô enganado. E a gente vai encerrar esse papo do Gigantes, disco do BK, com um outro momento, que é Jovens, uma música bem festejadora. Vamos lá. Enquanto ainda somos jovens, enquanto a noite ainda é longa, enquanto quebra corações ainda é onda, ainda sobra à disposição fazer tudo com as próprias mãos, enquanto derrotar ainda é dizer não. Alta velocidade na pista, batidas do coração mostram que a tesão se arrisca, e mostrando que eu sou mais brabo que aquele que se acha brabo, e quando vários se acham brabo, mano, dá problema brabo. Sustenta a casa ou sustenta a bronca, que se faz, que se pá, que é tudo acerto de contas. Esse irmão tá achando divertido, passar o cerol na noite, de dia mijar vidro, sem prazer, sem amor, transando só pra falar que transo, já que mais é o que vale, hoje skit hype, amanhã vem outro e ninguém lembra quanto esse vale. Hoje nós só quer fuder, quer que se foda. Hoje nós só quer fuder, quer que se foda. Muito bem, então chegamos ao fim dessa lista de 5 discos para você ouvir neste domingo. Cada álbum apresentando um tipo de sentimento. No caso de BK, essa ideia de ouvir uma narrativa tão multifacetada, assim, tão cheia de camadas. E é isso. Esse foi o Tengado Minha Vitrola Live. Todo dia, às 5 da tarde, menos ao sábado, aos sábados, eu estarei aqui pra gente trocar uma ideia de música. A ideia, a princípio, é que na segunda-feira, durante a semana, eu faça lives mais direcionadas a um disco ou uma música, um EP, etc. Enquanto no fim de semana a gente tenha momentos mais especiais, como, por exemplo, lista. Essa, confesso que não é uma lista assim, uau, que criatividade, né? Mas a ideia é que tenham listas do tipo mais criativas. Hoje eu tava testando muita coisa, inclusive esse lance desse negocinho aqui de ficar trocando, etc. Eu agradeço muito por vocês terem participado. Ou se você chegou tarde, não pegou o comecinho, quer ver, etc., a live estará salva aqui nos stories. Eu também pretendo colocá-la no IGTV assim que eu descobrir como salvar, e também colocar, talvez, nos stories também, mas eu acho que ela ficou muito longa para colocar um stories, certo? Mas muito bem, meu nome é Pedro Antunes, esse foi o Tengado Minha Vitrola Live, versão 3, ou seja, a gente já fez bem testandinho, o segundo com o Bacaxu do Blues e o terceiro agora com 5 discos para ouvir nesse domingo. Me manda mensagem depois, me digam se vocês gostaram, etc. Eu mando um beijo para todo mundo aqui, ó. E até amanhã. E daí eu não sei como desligar isso, peraí. Ó, agora foi.